acontecer. Agora sim, queridos, eu peço que vocês fiquem de pé, peguem suas Bíblias, abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Deus seja louvado. Glória a Deus e obrigado a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, logo no primeiro verso de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Podem sentar, meus irmãos. Amém. Lucas tem dos 4 evangelhos, nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas, ele é um evangelho que tem uma característica de ser o evangelho talvez mais técnico dos 4 evangelhos. E isso se dá porque provavelmente Lucas possuía um nível superior. Lucas era médico. Ele então se dedicou a fazer um registro biográfico de Cristo com características que tornam esse livro muito distinto dos demais. E existe um detalhe muito interessante no Evangelho de Lucas, que dos 4 evangelhos, o Evangelho de Lucas foi aquele que foi feito 100% através de pesquisas, entrevistas e investigação. Diferente do Evangelho de Mateus, que foi um discípulo que acompanhou Jesus, testificou muitos dos milagres, dos eventos que seguiram na vida de Jesus, o mesmo de João. Também diferente do Evangelho de Marcos, que apesar dele não ter sido um discípulo direto, mas ele teve todo o subsídio de Pedro. O Evangelho de Lucas é um evangelho, uma biografia escrita com um cuidado de pesquisa. Eu imagino Lucas fazendo igual aqueles seriados de CSI que a gente vê, que o camarada monta aquele quadro, cola aquele monte de papeizinhos ali, faz aquele monte de conexões e faz aquela pesquisa apurada, cria aquela teia de eventos. Lucas se deu esse trabalho de fazer esse registro muito preciso, muito técnico. E a gente vê isso no texto de Lucas, logo no primeiro capítulo. Dando duas páginas para trás, volta 2 páginas na sua Bíblia, pega aí o capítulo 1, a gente vai ver, logo no início, a gente vai perceber esse detalhe do Evangelho de Lucas, do texto de Lucas. Ele começa assim, capítulo 1. Visto que muitos, ele fala em prefácio, né? É uma espécie de um cabeçalho, uma introdução. E ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, nessa característica, a gente já vê que Lucas ele teve um trabalho muito minucioso, e por isso esse evangelho é um evangelho mais completo, talvez assim, no seu relato. Lucas teve o trabalho de investigar e detalhar os milagres, os sermões,
os exorcismos, todos os eventos biográficos envolvendo a história de Cristo. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus, que foca muito na questão de Jesus como descendente das 12 tribos, né? Ou o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, sofredor, o Evangelho de João, que foca muito na divindade de Cristo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Evangelho de Lucas foca num detalhe que eu quero focar muito aqui para poder a gente, inclusive, avançar na nossa mensagem, que é o que? Lucas procura, através dos detalhes, demonstrar a historicidade dos eventos que ele registra. Então, Lucas tem um trabalho de dar historicidade através da especificidade, ou seja, ele enche de detalhes o texto para que todo esse registro possa ser futuramente pesquisado e comprovado. É interessante porque Lucas escreve realmente alguma coisa para a posteridade. Porque hoje, século XXI, tem um monte de gente que não acredita na Bíblia. Inclusive tem muitos crentes agora, tem uma nova leva de crentes aí, que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é mais a escritura divinamente inspirada de ponta a ponta, mas ela tem porções inspiradas dentro dela. E tem muito crente que hoje nem acredita. Quando acredita que faz confusões, né? O crente tem a dificuldade de acreditar em certas verdades bíblicas que estão aqui. Eu me lembro que uma vez, eu não me lembro se foi o pastor José ou o pastor Luiz que comentaram sobre Billy Graham, quando uma vez ele foi entrevistado, alguém perguntou assim: mas você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia, mas ali diz que teve um profeta chamado Jonas ali que foi engolido por uma baleia, um peixe. E ele respondeu: eu acreditaria na Bíblia se ela tivesse dito que Jonas é que engoliu o peixe. Eu ia acreditar do mesmo jeito, porque é a palavra de Deus. Eu sou um fundamentalista, meus irmãos. Eu creio no texto como está escrito. Eu sou um fundamentalista. Posso dizer isso? Eu creio na palavra de Deus como está aqui. É inspirado e pronto. Mas Lucas, ele teve esse trabalho justamente para que chegasse hoje. Claro que ele não imaginar que ia chegar, ia ter um país chamado Brasil, um bairro chamado Praça Seca, uma internet, e essa coisa está chegando aqui na gente. Mas ele escreveu um evangelho que, se nós olharmos para os detalhes, a gente vai explorar um pouco isso, e isso é importante para o texto. Eu não estou aqui querendo dar aula de livro de Lucas não, tá, meus irmãos? Tem uma palavra de Deus nisso daqui, tá? Mas ele tem essa preocupação de provar historicamente, através dos detalhes, que tudo aquilo que está escrito ali pode ser pesquisado e rastreado e provado. Então nós vemos, por exemplo, lá na leitura, siga aí ainda no capítulo 1, nós lemos até o verso 4, né? Vamos seguir do 5 em diante, a gente vai percebendo um pouco da ideia lucana, quando a gente vê uma coisa aqui, ó. Ele começa dizendo assim, a parte do capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias. Veja que coisa interessante. Lucas, ele não quer falar absolutamente nada sobre Herodes. Ele quer falar sobre o nascimento de João Batista. Mas para trazer a historicidade do fato, ele então tem o cuidado de fincar uma estaca na história. E ele usa isso citando um camarada chamado Herodes. Herodes o Grande, talvez o maior arquiteto que já existiu por aí, até que se tenha notícia. Então ele usa esse camarada e fala: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Dificilmente a gente talvez consiga encontrar na história um registro de um Zacarias sacerdote. Mas o que ele faz para facilitar esse encontro? Ele cita um camarada da política chamado Herodes, e ele diz: houve realmente um Herodes, a gente consegue rastrear hoje,
e encontrar dados acerca desse camarada. Houve um Herodes o Grande. Então ele diz, Herodes, quando ele foi rei na Judéia, então ele marca um ponto na história. Ele diz, quando esse camarada foi rei na Judéia, houve um sacerdote, e aí ele começa, chamado Zacarias, da ordem de Abias. Aqui ele cria já uma especificidade sobre Zacarias. Isso é importante porque a gente vai falar, tá, meus irmãos? E por que ele fala isso? Porque naquele tempo, segundo Flávio José, no tempo de Jesus, existia ali, Flávio José foi um historiador judeu, muito próximo dos eventos em torno do ano 100, o pastor Luiz aqui é bom essas datas aí, mas é um camarada daquele tempo ali. E ele, no livro de Antiguidades, ele cita que quantos sacerdotes existiam ali em Israel naquele tempo? Em torno de 25 mil sacerdotes. Porque para ser sacerdote, você precisava ser de uma tribo. Era a tribo de Levi. Se você nasceu da tribo de Levi, você já poderia ser um sacerdote. Então havia ali, naquele tempo, em torno de 25 mil sacerdotes. Então a gente pensa assim, poxa, então essa estaca que ele colocou aqui não é muito firme, né, Pedro? E Zacarias era um nome comum? Zacarias era um nome bastante comum naquele tempo. Mas então ele começa a especificar, tá? Mas eu estou falando de um Zacarias que houve nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia, mas ele era da turma de Abias. A turma de Abias não é o assunto aqui, mas ela aparece lá em 1 Crônicas 24, quando Davi vê aquele monte de sacerdotes, o que ele faz? Vou dividir esse pessoal aqui. E ele divide em 24 turmas, 24 ordens, para que elas servissem o santuário. Era alguma coisa mais ou menos assim, meus irmãos, fazendo uma adaptação para o nosso tempo. É como se fosse assim, janeiro, a turma A, a família A, a ordem tal, vai servir de 1 a 15 de janeiro, a outra de 16 a 30, e assim vai, 24 turmas divididas. Então, ele está falando aqui, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do trono de Abias. Ele está afunilando esse negócio. Então, se você for hoje em Israel e procurar nos livros do tempo daquela época, você vai encontrar um cara desse. Tem esses registros lá. Só que aí ele fala assim, bom, mas poderia ter vários sacerdotes Zacarias nesse tempo. Então ele afina e traz a especificidade em cima da esposa. E ele fala, tá, mas não é qualquer sacerdote Zacarias. Ele é esposo de uma mulher chamada Isabel. Então ele, de Herodes, rei da Judéia, Zacarias, turno de Abias, esposo de Isabel. E aí ele torna a fazer mas podemos dizer que tivessem 2 ou 3 ou 4, tá? Mas não é qualquer Isabel. Essa Isabel, ela é das filhas de Arão. E aí ele traz mais uma especificidade em cima de Isabel e ele consegue isolar o ponto. E assim você consegue, através dos livros do tempo, chegar nesse ponto. Então isso aqui tudo é para a gente perceber como pensava a cabeça de Lucas quando ele escreve esse evangelho maravilhoso. Ele tem essa especificidade, essa historicidade. Ele busca marcar com o evento, com registros que podem ser pesquisados e localizados e comprovados. Amém, queridos? Depois a gente volta nesse texto, mas vamos lá que a gente está falando do texto base, que é capítulo 3. Voltando para o capítulo 3 na sua Bíblia aí. Então nós vemos lá que quando ele fala, ele começa falando assim, no 15º ano do reinado do império de Tibério César. De novo ele começa trazendo a especificidade. Então, se você pesquisar, bom, houve um imperador chamado Tibério. César era o cargo, né? Era o imperador. E se você pesquisar hoje mesmo, você vai encontrar a referência sobre Tibério. Em quanto tempo esse cara foi imperador? Vamos dizer que foi, 30 anos. Bom, no 15º ano, então ele marca com uma estaca um ano. Nós temos um ano. Ele diz no 15º ano do império de Tibério César. E aí ele traz toda uma configuração de cargos. Ele diz, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, ali na região da Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, Lisante, havia toda uma tetrarquia, isso é chamado de tetrarquia, não é isso, pastor?
pastor, meu professor, qualquer coisa você... Havia toda essa distribuição de cargos ali, então ele fala de Lisânias, tetrarca de Abilene, Filipe, tetrarca da região de Turé, Traconice e Herodes na Galileia. Havia uma dança das cadeiras do poder. Isso é interessante porque quando Jesus nasce, Jesus é percebido ali naquela coisa da matança dos inocentes. Quem manda matar é o Herodes o Grande, esse que nós falamos lá no capítulo 1. Aqui, depois quando Jesus vai ser lá na frente sentenciado e vai passar na mão de Herodes, ele vai na mão do filho desse Herodes o Grande, que é já rei na Galileia. Então tinha uma dança das cadeiras ali do poder envolvendo esse pessoal todo. Por que Lucas tem o trabalho de fazer toda essa configuração e dizer tudo isso no 15º ano do reinado, fulano de tal, e ele vai sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, vem a palavra de Deus a João? Por que ele tem o trabalho de fazer toda essa configuração de cargos e marcar datas e detalhes da cultura, da política? Porque ele quer fazer uma denúncia. Ele faz isso para nos dar uma data precisa, porque Lucas quer nos fazer uma denúncia. E a denúncia, ela está bem disfarçada no versículo 2. Diz assim, leia comigo, acompanhe a sua Bíblia. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E a denúncia está aí. O que ele está denunciando? Se você olhar, desde que o ministério sacerdotal foi instituído lá em Êxodo 20, corrija, pastor, que minha cabeça às vezes falha. Só havia, essa vai ser a primeira vez, na verdade, a primeira vez em que a palavra sumo sacerdote vai aparecer no plural. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João. Essa vai ser a primeira vez. Se você usar a concordância bíblica, ou mesmo se você olhar na sua Bíblia e abrir, por exemplo, o texto de João, você vai ver uma outra questão que a gente vai falar. Mas veja, é a primeira vez que aparece o texto dizendo que haviam 2 sumos sacerdotes naquele tempo. E isso era proibido. Então Lucas ele usa um arranjo histórico, cultural e político, citando nomes daquele tempo que nós poderíamos rastrear hoje para fazer uma denúncia muito grave, gravíssima. Ele está dizendo que a cúpula do ministério sacerdotal está corrompida. Haviam 2 sumos sacerdotes e isso era proibido, não pode. A Bíblia limita o sacerdócio apenas à tribo de Levi, mas o sumo sacerdote, ele era especificamente da linhagem de Arão. Arão tinha 4 filhos, 2 morreram, porque prevaricaram contra Deus, então sobraram 2 vias, né? Então, o sumo sacerdote, ele tinha que ser necessariamente, além de ser da tribo de Levi, ele tinha que ser da família, da linhagem de Arão. Essa era uma coisa. A outra coisa é que o sumo sacerdote era alguém escolhido por Deus. Era Deus que escolhia. E a vida, o tempo ministerial desse sumo sacerdote, ou era pela sua vida toda, ou durava 40 anos. Foi assim com Samuel, com Eli, com Zorobabel, não me recordo agora um outro nome. Exemplos de sumos sacerdotes que seguiram essa linha. Mas quando a gente olha para cá para o texto, a gente vê um problema. Tem 2 sumos sacerdotes. Mas se não bastasse isso já ser um erro gravíssimo, se você colocar uma lupa em cima desse assunto, você vai perceber que Anás é sogro de Caifás. Então quer dizer, o que o texto mostra? Que uma família se apoderou do cargo sagrado, usurpou a função. Agora abra comigo, querido, por isso que eu quero que você fique com a Bíblia aberta, para você poder olhar comigo o texto. Lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11.
Porque tem aqui, né, a colinha, né? Tem a colinha. Eu estou acelerando aqui para não passar. Acho que vai ser rápido. Eu preciso passar por esse ponto todo. Evangelho de João, capítulo 11, verso 47 em diante, a gente vê uma coisa curiosa, quando a gente coloca uma lupa em cima desse assunto. Diz assim, ó: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Vou parar por aqui. Veja, então um deles, chamado Caifás, que naquele ano. Então o que a gente percebe ali? Naquele ano. Mas quem definiu isso? O sumo sacerdócio era para a vida. Então aquilo virou um jogo de cadeiras entre parentes, em que, olha, hoje você é o sumo sacerdote, que vem sou eu, depois é você de novo, e depois sou eu, e ficou essa bagunça. Então o que é que Lucas denuncia? Ele denuncia uma prevaricação acontecendo dentro do ministério sacerdotal. Isso não podia. O sumo sacerdote tinha características muito específicas para o seu ministério. Só o sumo sacerdote, ele tinha, além de ter ser alguém escolhido por Deus e de ter um tempo de vida e serviço de 40 anos ou a sua vida toda até morrer, só o sumo sacerdote tinha autorização de entrar no Santo dos Santos uma vez no ano para fazer a expiação. Só o sumo sacerdote usava aquela roupa com aquelas pedrarias todas, usava o éfode, né, na cabeça. Só o sumo sacerdote, se eu olhava para ele, você sabia que o cara era diferente dos outros. Né? Só o sumo sacerdote comia uma comida 100% sagrada. Ele usava um garfo de 3 pontas. Então ele colocava aquilo dentro da panela, e a porção de Deus, aquilo que vinha ali, é que era a comida separada que o sumo sacerdote podia comer. Era a porção de Deus para a vida dele. Ele não comia a comida comum. Só o sumo sacerdote podia fazer alguns tipos de cerimônias. Só ele podia se vestir diferente dos demais. Ele era uma pessoa que devia ser completamente separada para o ministério. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente vê essa prevaricação. Existe corrupção na cúpula do ministério sacerdotal. Então, de uma forma bem clara, bem sucinta, Lucas, ele não só deixa clara essa denúncia de corrupção, mas ele também mostra o que Deus faz quando existe um ambiente de corrupção. Como Deus age diante de um ambiente corrompido. E eu quero ver com vocês em alguns pontinhos rápidos. O primeiro deles é: quando existe corrupção, Deus se retira. Deus não opera onde existe prevaricação. O texto vai mostrar então que o ministério está infectado por corrupção e que uma família, como a gente viu aqui, se apoderou do cargo. Então o que a palavra de Deus diz? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Nesse exato momento, o que nós estamos vendo é que Deus está mudando de lugar. Deus está mudando de endereço. O texto está mostrando para a gente que o Senhor está dizendo: Anás e Caifás estão dentro do templo, eles são sumos sacerdotes. Isso está corrompido. A minha palavra agora não vem mais aqui. Se você quer ouvir a minha voz, precisa procurar em outro lugar. Você precisa olhar para o deserto da Judéia, porque a minha palavra agora não vem mais pela boca de Anás e de Caifás. Ela vai vir pela boca de João, lá no deserto. Deus está mudando de endereço. Sabe quando você vai procurar um endereço num lugar e chega lá e tem uma plaquinha: mudamos de endereço? Deus está colocando essa placa no templo dizendo: eu não estou mais aqui. Se você quer religião, aqui tem.
Você quer musiquinhas, você quer a festividade, você quer o luxo do templo, tem aqui, tá bombando, pode vir. Mas se você quiser ouvir a minha palavra, se você quiser ouvir a minha voz, você tem que ir para outro lugar. Porque eu não falo aqui, eu estou lá no deserto da Judéia, através de um homem simples chamado João. Veio a palavra do Senhor a João no deserto. Aleluias! Deus está mudando de endereço. Minha boca agora não fala mais através da vida de Anás e de Caifás. Não é mais no templo. Não é mais aqui sobre religião. Anás e Caifás são exemplos de religiosidade. Acabou. Aqui você tem as festividades do templo. Você tem os eventos do templo. Você tem as músicas do templo, você tem as programações do templo, mas se você quiser a minha palavra, a minha voz, você tem que ir para longe daqui, porque agora eu só atendo através da boca de João o Batista, lá no deserto. É lá que eu estou. Deus está mudando de endereço. E é isso que Deus faz quando encontra o ambiente corrompido. Deus sai, Deus se move para outro lugar. Ele está dizendo, eu estou atendendo num outro endereço. Então, como cristãos, primeiro ponto para pensarmos, esse é o nosso chamado, queridos. Porque, não muito diferente do tempo de João, nós vivemos num tempo de corrupção, onde a mensagem está corrompida, os púlpitos estão corrompidos, a religião está tocada, está uma bagunça, uma confusão. Outro dia desse eu estava fazendo as minhas coisas em casa, a gente tem um radinho lá em casa que ele tem um espírito abençoador nele, que ele do nada ele liga. Pastor José, eu não sei o que tem naquele rádio não, mas ele liga no El Shaddai. É um negócio tudo bem ali, mas João sabe disso, ele ficou lá, do nada ele começa a cantar música. Meu Deus, a gente às vezes chega em casa, tipo agora, vai deixar a gente chegar agora lá, e o negócio está lá tocando. E eu não sei te desarmar aquilo, e ele liga no El Shaddai, graças a Deus. Eu se fosse um pagodão, já pensou? Eu chegar com os irmãos da igreja, e rolando lá, graças a Deus. Só que o que acontece? Do nada aquele troço ligou e ficou lá ligado. Eu estou lá fazendo as coisas em casa, 1 hora de debate para falar da fofoca na igreja. Para falar de fofoca, fofoca do grupo dos jovens, fofoca de mulheres, fofoca do não sei o quê. Uma besteirada, uma bobagem, uma perda de tempo, um desperdício de oportunidade. A religião está tocada, queridos. A corrupção está em todo lugar. E da mesma maneira, Deus nos chama para sermos um novo endereço dele. Deus está nos dizendo, você, eu, temos que ser o novo endereço de Deus. Deus precisa ser encontrado em você e em mim, assim como ele não era mais achado no templo, mas era encontrado na vida de João, no deserto. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto da Judéia. Aleluia! Graças a Deus. Você é o novo endereço de Deus, assim como eu. Você é o novo endereço de Deus, e Deus precisa ser achado em você. Assim como os samaritanos encontraram o Senhor através da vida daquela missionária, aquela mulher samaritana que foi tocada pelo Senhor. Deus precisa ser encontrado em você, como foi encontrado pelo centurião Cornélio, através da vida de Pedro. Ele e a sua família precisa ser encontrado em você, como foi encontrado por aquele eunuco, através da vida de Filipe. Aleluia! Você é o novo endereço de Deus. Aonde estivermos, precisamos ser o novo endereço de Deus, o lugar onde Deus é encontrado. Veio a palavra de Deus a João, veio a palavra de Deus à tua vida, a você. Aleluia. Então, quando há corrupção, Deus sai. Ele escolhe outro lugar onde a sua voz possa ser dita, falada. Aleluia. Deus muda de endereço. Então, se nós somos cristãos, temos um chamado muito importante. E o chamado é sermos o lugar onde Deus
pode ser encontrado. Deus é encontrado em você, na tua vida, na minha. O que é que as pessoas encontram na tua vida e na minha? O que elas têm encontrado em nós? Religiosidade, ou adoração, ou uma vida quebrada, humilde, aonde a voz de Deus se manifeste. O que é que Deus tem encontrado em mim e em você no tempo de hoje? Segundo ponto, queridos, e é interessante, ainda continuando rapidamente nisso aqui, não sei, o tempo já está acabando, já está acabando. Vou acelerar para você, de repente, finalizar aqui. O segundo ponto interessante é que nosso chamado na terra é sacerdotal. Como a gente viu, para ser sacerdote, você só precisa ser da tribo de Levi. É da tribo de Levi, você pode ser um sacerdote. Mas para ser um sumo sacerdote, teria que vir da descendência de João. Se a gente voltar lá para Lucas capítulo 1, volta de novo lá, meu amigo. Colinha, capítulo 1. Eu vou pegando a minha cola aqui também. Queria ter trazido um note para ficar mais fácil, não ficar passando folha. Diz assim o texto: nos dias de Herodes, rei da Judéia, verso 5. Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, primeira coisa, eu já sei que João, ele tinha uma linhagem sacerdotal porque o seu pai era um sacerdote. Mas tem um detalhe interessante, queridos. Eu consigo entender através do texto, porque Lucas está dando uma coisa para a gente aqui que talvez a gente não perceba. Ele está dizendo que João Batista, ele não tinha somente a linhagem de sacerdote, mas também uma linhagem de sumo sacerdote. Porque ele diz que Isabel era das filhas de Arão. Eu não sei se você sabe, pesquise sobre isso, porque o que define a tribo dos hebreus não era a paternidade. Pesquise sobre isso, tá? Existe uma coisa chamada descendência matrilinear. Só para dar um nome doido aqui, para quem quiser pesquisar depois, dar um Google depois e buscar isso. O que define a paternidade, a ligação com a tribo é o ventre. Vem da mãe. Então, Lucas está dando de graça, de bandeja para a gente uma informação de que esse João, que não somente é filho de um sacerdote da ordem de Abias, ele também é sumo sacerdote, porque a sua mãe é das filhas de Arão. Então, o que Deus está mostrando nisso aqui? Deus não mudou nada. O ministério está corrompido. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes daquela época, Deus está falando, o sumo sacerdote que indica sou eu. E Deus faz isso com João Batista. E mostra que ele não está, na verdade, mudando nada. Porque João Batista, na verdade, é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é filho de um sacerdote e filho da parte de mãe. Ele tem a herança de sumo sacerdote também. Pesquise sobre isso, para que você tenha entendimento. E uma coisa interessante, queridos, é que Deus chama o verdadeiro sumo sacerdote e ele manda ele para o deserto para ele ministrar. E acontece uma coisa interessante, né? Porque aí o pessoal do templo está lá e o templo está esvaziando e o deserto está enchendo, né, pastor? O templo está ficando vazio, o pessoal da roupa fina e tal, cadê o povo? Está todo mundo indo para o deserto está enchendo. Deus manda para um lugar árido, Deus manda o seu sacerdote para um lugar seco, para um lugar frio, abandonado. Mas por que Deus faz isso? Porque o lugar onde aquele sumo sacerdote deveria estar, está corrompido. Deus está colocando o seu sumo sacerdote no lugar onde ele possa estar protegido da corrupção. Então o que acontece? João, ele é o sumo sacerdote de Deus, mas ele não tem acesso à roupa sacerdotal. Ele não pode abrir lá o guarda-roupa do sumo sacerdote e colocar aquela roupa com a mitra, com a pedraria, com o éfode. Ele não pode olhar aquele espelho bonitão naquele quarto luxuoso do templo e se vestir, mas ele também não pode andar como um qualquer. Então esse camarada aparece sendo vestido por Deus com uma roupa
de couro de animal, de pele de carneiro, um cinto traspassado no seu ombro. Ele não pode comer a comida que o sumo sacerdote deveria comer, aquele garfo de 3 pontas. Ele não tem acesso nem à cozinha que fará a panela, que fará o garfo para comer a comida sagrada. Mas então esse camarada aparece comendo gafanhoto sem mel silvestre. Deus cuida, mesmo que seja num lugar de dificuldade, mas Deus está fazendo isso para livrar o seu sumo sacerdote da corrupção, porque a cozinha está corrompida, o guarda-roupa está corrompido, a sujeira está lá, Deus não está mais ali. Em tempos de corrupção, Deus sempre guarda os seus escolhidos. Eu vou pular para encerrar o último ponto aqui que eu quero falar. Para sermos o endereço de Deus, é preciso que a voz dele seja ouvida através de você. Concluindo, vamos voltar no texto base. Deixa eu só achar aqui a minha folha para me ajudar. Sim, o texto base diz assim: e percorreu toda a região do Jordão, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Para ser o endereço de Deus, é preciso que a voz de Deus seja ouvida através de você. Veja, lá em João 1,19, a Escritura vai dizer que eles foram perguntar, viram que o templo está esvaziando, o que eles fizeram? Vai lá e pergunta quem é esse cara que levou o povo todo daqui. O templo está vazio e o deserto está enchendo. Que confusão é essa? Quem é esse cara? Vai lá perguntar. E aí então, o texto vai dizer assim: então este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? E eles falam isso por causa de uma profecia lá em Malaquias 4:5, né? O último livro do Antigo Testamento, que fala sobre a vinda do profeta Elias. Ele disse: não sou. És tu o profeta? Não sei se na sua Bíblia tem aqui por exemplo não tem um artigo. Isso aqui está errado, porque é o profeta. Porque João era profeta. És tu profeta? Respondeu: não, ele era profeta. Mas o texto diz: és tu o profeta? E isso é uma referência ao profeta lá de Deuteronômio 18:15. Aquele profeta que Moisés anuncia que vai ser o próprio Cristo. Então eles fazem uma referência e perguntam: tu és o Elias de Malaquias? Não. Tu és o profeta de Deuteronômio 18:15? Não, também não sou. Então quem você é? E aí ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, queridos, João não é a voz que clama, ele é a voz do que clama. Quem está clamando no deserto é o próprio Deus. A voz que sai de lá é Deus. Eu quero dizer para você, para encerrar, já terminei aqui: Deus precisa ser ouvido. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem religião. Elas não querem saber de religiosidade, de costumes, de modismos. Elas querem Deus. As pessoas precisam de Deus. Os lares, as famílias, os jovens, as mulheres precisam de Deus. Os púlpitos precisam de Deus. Eu sou a voz do que clama. E a voz de Deus estava em João. A palavra está dizendo: a minha voz sai pela boca desse homem, João Batista, no deserto da Judéia. Quer ouvir a minha voz? Procure João. Você é um novo endereço de Deus, querido, querida. A voz de Deus tem que estar em você, não a sua, mas a voz do que clama nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido, nesse mundo de corrupção. A voz de Deus tem que falar por você, tem que falar por mim. Deus tem que clamar, Deus tem que atrair. Você precisa diminuir, assim como eu.
para que ele cresça. A voz de Deus precisa ser ouvida. Nós somos convocados e chamados para sermos o novo endereço de Deus. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu sou a voz do que clama. Deus abençoe. Deus abençoe. Guarde o seu coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Desculpe ter passado, cansado os irmãos. Mas eu agradeço muito, muito de coração. E vou levar minha aguinha, tá? Foi bom, né? Noite maravilhosa, e o nosso pastor vai botar um louvorzinho aqui. Antes só de louvar, tirando a dúvida, o culto domingo é às 10 horas, porque a aula da IBD vai ser prática no sábado, pelo Vinícius, lá no sítio. Ele falou sobre sedentarismo, então todo mundo vai pôr em prática. Ninguém sedentário lá em Guaratiba, sábado, tá bom, gente? Após o pastor Anderson louvar, o nosso pastor presidente Luiz Nazareno vai terminar aqui, tá? Vem, Maria! Oi! Papai! Meu amor, entrou alguém lá. Olha só, Depois eu entro. olha aqui. Papai, Vai ter um fica alô? aqui esperando. Não, filho, papai vai no banheiro ali. Papai, olha, eu vou comer pipoca. E a mensagem para pedindo para fechar esse louvor. Vamos louvar assim, é a chave do pontinho, vai me sucesso aí. Sei que o Senhor não descartou o meu Senhor. Quero facilitar o teu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras por corações quebrantados, Senhor. Quero facilitar o teu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, o verdadeiro adorador.